os planos do Flamengo de vender Carrascal caro foram frustrados e agora a diretoria do Mengão espera o empresário do jogador trazer uma proposta para que o Flamengo possa finalizar a venda do atleta, que antes da Copa... E aí, torcedor, sou o Will PG, tô trazendo mais uma notícia aqui atualizada. Só que antes, se inscreve no canal e curte o vídeo. Se inscreve aí no PG, notícias todos os dias. Final, vou falar sobre o pré-jogo. Flamengo e Lausanne se enfrentam hoje em Portugal, já nessa preparação para a segunda fase da temporada do Flamengo. Eu estou chegando com um caminhão de notícias na manhã desta quarta-feira e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você, especialmente com você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso. Todos os dias passam muitas pessoas pelo canal e acabam não se inscrevendo. Então eu queria pedir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Eu já vou começar o vídeo falando do jogo de hoje, porque o técnico Leonardo Jardim vai usar o jogo de hoje mais como uma espécie de laboratório. A ideia do treinador é que quem ainda não jogou contra o River Plate, jogue hoje contra o Lausanne. E uma outra ideia que o técnico tem, inclusive ele chegou a falar sobre isso ontem, é que nenhum jogador hoje, nessa partida de hoje, jogue mais do que 45 minutos. Então, jogadores que começarem o jogo como titular, provavelmente no intervalo serão trocados para que uma outra equipe jogue o segundo tempo. Contra o River Plate, ele não fez assim, ele deixou alguns jogadores jogarem mais alguns minutos, até porque era um jogo mais difícil, era um adversário mais difícil e ele queria ver como que a equipe se comportava diante de um adversário tão difícil. O técnico Leonardo Jardim tem um problema para esse jogo, a lateral direita. Por quê? Ele tinha como opção o Emerson Royal e o Daniel Sales. O Guilherme Varela está de férias porque disputou a Copa do Mundo e ele está voltando hoje, inclusive, a treinar no Ninho do Urubu. Então, para eu poder explicar a você poder entender, ele tinha esses dois laterais, o Daniel Sales e o Emerson Royal à disposição. No jogo contra o River Plate, o Daniel Sales se machucou. Então, para o jogo de hoje, ele só tem uma opção para a lateral direita, que é o Emerson Royal. Mas o técnico não quer não quer que o Emerson Royal jogue hoje 90 minutos. É um jogo amistoso, não vale nada. É para ele ver como é que está a preparação dos jogadores, é para ele ver alguns movimentos, algumas questões dos jogadores. Então é uma partida que não vale absolutamente nada para o Flamengo. O que o técnico Leonardo Jardim deve fazer? Inclusive eu estava vendo o Fabrício Lopes comentando sobre isso. Ele deve colocar o Ryan Lucas, jogador que estava emprestado ao Sporting de Portugal, improvisado na lateral direita. O jogador voltou para o Flamengo, inclusive está sendo observado, ainda não tem o futuro definido se vai ficar ou se vai embora do Flamengo, mas o fato é que hoje ele pode jogar ali atuando de lateral direito, ele que é um jogador que joga no meio-campo, pode ter aí essa função a mais na partida de hoje de jogar como lateral. Uma outra situação que eu preciso falar sobre essa partida de hoje. Ótimo jogo para o Lohan. O Lohan, que está sendo observado pelo técnico Leonardo Jardim, ainda não tem o futuro definido também do que vai acontecer com o Lohan. Se o Lohan vai ficar no Flamengo, se o Lohan vai embora do Flamengo, isso ainda não foi definido. O jogador está sendo observado pelo treinador. Ele ia meter uma bola no Alacian no último jogo. Cara, se ele dá aquela bola e ele deu a bola. Se o Alacian fizesse aquele gol, o Alacian ia se consagrar e ainda ia consagrar o Lohan pelo passe que foi dado. É um jogador de qualidade, porém, que não vinha sendo muito utilizado, acaba que tem alguns problemas também extracampo que precisam ser solucionados, porém agora está sendo observado pelo técnico Leonardo Jardim. Vamos esperar para ver aí como é que vai ficar também a situação do Lohan, mas deve ter mais oportunidade hoje, deve jogar mais tempo nesse jogo de hoje contra o Lausanne. Jogadores que estavam na Copa do Mundo, Arrascaeta voltou segunda-feira, hoje, quarta-feira, De La Cruz e Varela vão voltar para ser utilizados pelo Flamengo, está à disposição do Flamengo. Eles não viajam para Portugal, eles vão permanecer treinando no Ninho do Urubu esse resto de semana e quando o Flamengo voltar, eles se unem
ao grupo. O Arrascaeta voltou na segunda, hoje volta o Varela e o De La Cruz. Uma outra questão é os jogadores que estavam na seleção brasileira. Esses só vão chegar na semana que vem, só vão voltar, ter a obrigação de voltar na semana que vem. A mesma coisa, Jorge Carrascal. A Colômbia ontem foi eliminada para a Suíça, cara. O dia ontem foi um dia muito esquisito. O Egito abre 2-0, eu pensei que os caras iam mandar o Messi embora. Rapaz, o Egito faz o segundo gol, se eu não me engano, com 69 minutos. 69 minutos é o quê? 15 minutos, né, do segundo, não, 25 minutos do segundo tempo. Faltava 20 minutos do jogo acabar. Rapaz, a Argentina foi lá e virou o jogo 3-2, assim, de forma inacreditável, com um golaço do Messi. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.